Olha, para mim é uma alegria enorme, né? Eu conheci o Felipe em São Paulo, a gente bateu um papo e Felipe, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu, em primeiro lugar, quero agradecê-lo e te perguntar, né? Como o público agora deve estar curiosíssimo, né? Como você enxerga hoje, como é que você está vendo essa coisa do cenário cultural brasileiro? Muito se fala da política eleitoral do dia a dia, né? O pessoal está acompanhando ali as decisões do STF, que nós iremos comentar daqui a pouco, outros querem saber um pouco mais sobre o Congresso Nacional, mas onde de fato os temas são debatidos, divulgados e acaba até influenciando a decisão daquele brasileiro que não está ali com muito tempo para ficar vendo notícia, ele acaba consumindo um discurso político, ideológico, eleitoral mesmo, por meio da cultura. Como é que você, hoje, como ator, um ator consagrado, um cara que todos nós sabemos da trajetória, do sucesso, como é que você enxerga hoje esse cenário, Felipe? Olha, Alan, o resultado do que a gente vive hoje é fruto de pelo menos 30 anos de descaso do conservadorismo. Infelizmente, a esquerda entendeu há muito tempo, né, desde o começo do século passado, exatamente isso que você falou, né, que para a grande massa, que muitas vezes não acompanha os processos políticos, a formação da realidade, vamos dizer assim, é através da cultura. E a esquerda entendeu isso muito bem, né? Né, para quem conhece um pouquinho mais, o tal da quinta coluna do Gramsci, né? Mas então eu vejo essa tomada de poder que aconteceu durante, né, o regime militar, principalmente através da academia, né? Então, formando gerações, né? Uma geração de, por exemplo, de jornalistas, de diretores de redação de jornais, ou de professores, já doutrinados, né? E isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Infelizmente, a classe artística, muitas vezes ignorante, né, sendo levada simplesmente pelas suas paixões, né, carnais, vamos dizer assim, foi seduzido pelo esse discurso de que tudo pode fazer, né, que a esquerda é permissiva, então, né, e daí já contra qualquer autoridade, como se, né, se o governo ou qualquer lei, aí, né, é aquela coisa do moleque que você vicia ele em maconha e automaticamente ele fica contra o status quo e vira um revolucionário, não é? Como nos anos 60, a obra do Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói, e essa ética começa a ser propagada, começa a ser, né, várias narrativas reforçando essa ética, né, do rebelde, de uma oposição contra o governo. No final é contra a vida, né? Mas a princípio contra o governo, como se na esquerda. Contra quem não são eles, né? Desculpa interrompê-lo, né? Exato. Às E vezes no não é nem final. contra um governo, né? Porque aí muda o governo, eles só estão lutando contra quem. Enquanto eles não estão lá no poder, eles estão Exato, mas tomando controle. o que a grande massa não sabe, que é o tal do idiota inútil, é que no final das contas, eles. Vou usar alguns jargões aqui, mas é simplesmente Fica à massa de vontade. manobra, porque mais do que nunca, né, a esquerda é totalitária. Né, e eu fiz uma peça, por exemplo, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil há alguns anos, chamada Aula Magna para Stalin, de um inglês. Né? E é baseado na vida real de dois compositores clássicos, né, o Dmitri Shostakovich e o Prokofiev. Eu fazia o Shostakovich, que durante o stalinismo, o que acontecia? Existia uma cartilha artística. Tá, isso só estou citando entre a música, né, mas existia uma cartilha estética de que os compositores tinham que enaltecer o governo do Stalin, mesmo depois da Segunda Guerra, mesmo depois do mar, né, daquela. E eu fui pesquisar quando eu estava ensaiando, fui ver, né, documentários, e tem na internet a filha do Shostakovich falando assim: olha, quando meu pai recebia telefonema para ir no Kremlin, ele se despedia da família. Então era esse o estado, né? Então a classe artística, claro que muitas vezes, né, corrupta, porque recebendo dinheiro
subsídio do governo, né, de, infelizmente, por exemplo, a lei Rouanet, que seria uma coisa positiva, mas foi desvirtuada. Enfim, eu estou fazendo uma digressão aqui, mas basicamente o que a gente vive hoje, eu acho um pouco assim. Então, tem essa classe exatamente que foi comprada, muitas pessoas, né, uma geração aí que a gente sabe, posso até citar, mas assim, enfim, a gente sabe quem é que recebeu, continuou recebendo até recentemente muito dinheiro do governo para, né, se colocar do lado do governo, mas e o nosso lado aqui? Por que, vamos dizer, os conservadores abriram mão da cultura? E eu estou falando aí um pouco puxando a sardinha para o meu lado, como um conservador no meio, né? Que depois da última eleição eu fui meio não excluído, né? Mas enfim. Jogado para escanteio, né? É uma persona não grata em vários círculos, né? Porque não votei no PT, enfim. Mas os conservadores muitas vezes não se preocupam com cultura, como se, né? Às vezes é só aquele hard science, né? Administração, balancete, número, sem ver que. E aí, né? Qual é a narrativa? Porque todo mundo, no final do dia, vai consumir o seu filme, o seu Netflix, a sua novela, os filhos vão estar vendo. E quem que educa no sentido cultural, né? Quem que faz aí a cultura, né, do país, tá na mão da esquerda. Então, como é que você vai combater isso? Depois, como que você vai reclamar, né? Então, é uma meia-culpa que eu acho que esse lado tem que fazer, que eu tenho tentado fazer assim, individualmente há alguns anos, né? Porque quando eu estou como ator numa novela, numa peça, eu sou obrigado a... Né, não é que eu sou obrigado como se fosse isso, mas assim, eu escolho também os trabalhos que eu quero fazer, mas eu tenho que... Né, eu tenho um texto que eu tenho que seguir, eu tenho que colaborar com aquele texto. Então, de uns anos para cá, eu tenho escrito as minhas histórias onde eu coloco a ética que eu quero oferecer para que as pessoas reflitam. Né? Então, esse tem sido a minha tentativa aí, o meu acréscimo, vamos dizer, o meu quinhão, para tentar mudar a cultura e trazer mensagem não niilista, uma ética positiva, uma ética que enaltece a vida, né, e não o contrário.